E a gente começa o Jornal do Rio de hoje com uma entrevista especial com Christian Perrone, coordenador de Direito e Tecnologia do ITS, para falar sobre o aumento de crimes de estelionato e do impacto, disso no Brasil e no mundo. Christian, muito obrigada pela participação no Jornal do Rio. Imagina, é um prazer estar sempre aqui com vocês e contribuir, ainda mais num tema tão importante. Pois é, Christian, a gente fala de aumento de crimes de estelionato, principalmente nesse período de pandemia. As pessoas ficaram mais em casa, usando mais ainda o celular, a internet, o computador. A tecnologia deu uma avançada, mas os criminosos também avançaram muito na prática, de atuação, Christian? Justamente, quanto mais a gente fica numa sociedade digital, em que você faz e-commerce digital, seu banco é digital, seus serviços públicos são digitais, claramente também o crime vai se mover para essa área digital, A gente olha que no mundo inteiro isso ocorreu, não é um fenômeno exatamente novo, mas, de maneira geral, o Brasil se tornou um grande centro, Ainda mais quando a gente leva em consideração esses grandes vazamentos de dados que ocorreram, Só para lembrar, ano passado teve aquele vazamento de 223 milhões de CPF, mais de 100 milhões de números de telefone, celular. Tudo isso facilita para gerar uma indústria que utiliza esses dados pessoais justamente para gerar esses fraudes, esses golpes, É super comum agora você ver no WhatsApp alguém se passando, usando a sua imagem, se passando com o seu nome, mandando mensagem para sua mãe, para seu pai, para seu tio, seu cachorro, Tudo isso nesse contexto. E, obviamente, também a gente acaba tendo, uma série de fraudes também com a nossas identidades, entrando nos nossos bancos, entrando nos nossos serviços públicos, teve toda essa questão do FGTS que foi liberado, Então, tudo isso parece que está aumentando e criando, de certa forma, um aumento da criminalidade digital, Pois é, Christian, o que chama a atenção é a inovação desses criminosos, São golpes em aplicativos de mensagens, até em sites, do IPTU da Prefeitura, por exemplo, o famoso golpe do Pix. E assim, você que é dessa área de tecnologia, de direito e tecnologia, como que esses criminosos têm acesso a tantas informações, a tantos dados, para que eles consigam acessar e praticar esses golpes? Então, esses grandes vazamentos de dados são a base para o que a gente chama de uma indústria de dados pessoais que acaba juntando, pegando bases de dados essas que vazaram, cruzando com bases públicas, com as nossas redes sociais, que muitas delas estão abertas, E aí então informações que de certa forma conseguem conhecer você até às vezes melhor do que você mesmo conhece, Conhece a sua rede, conhece quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem são os seus cônjuges, parentes, tudo isso facilita, gera o que a gente chama de engenharia social, que acaba convencendo as pessoas de uma aparência de que elas sabem quem você é, de que de fato elas são o serviço que elas se propõem a prestar. Muitas vezes tem aquela questão de, somos do nosso banco, e querem para confirmar os seus dados. E eles dão tão certinho que as pessoas se confundem e acabam de fato caindo nesses golpes cada vez mais sofisticados, com cada vez mais informações, com cada vez mais cruzamentos de dados. Agora, Christian, quais são as soluções, Senhas fortes, sem usar nome de parente, data de aniversário, o que fazer para tentar evitar ao máximo esse tipo de crime de estelionato? Então, primeiro tem essa questão prévia mesmo, Cuidem das suas senhas. Senhas fortes são importantes. Por favor, não 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Isso é muito importante. Também esses dois fatores, porque tem muitos aplicativos, particularmente bancos, Mas também o WhatsApp, outros aplicativos nesse mesmo sentido, tem esses dois fatores, que não é só uma senha, às vezes tem um token, alguma coisa assim. Isso é muito importante. O segundo ponto, que também eu acho que vale, a gente cuidar, por favor, denunciem quando isso aconteça, Porque tanto as autoridades quanto os próprios aplicativos, eles aprendem, eles melhoram. E por último, a gente tem que pensar que isso não é uma questão de curto prazo, A gente tem que pensar no longo prazo. Hoje é difícil da gente saber se quem a gente está interagindo é você mesmo, ou seja, se o Christian com quem eu estou dizendo que eu sou aqui com vocês, é justamente o Christian mesmo, Aquele da identidade que está por trás. Então todo o nosso sistema de identidade ainda precisa de um clique. É por isso que a gente tem que pensar na identidade do futuro. Essa identidade do futuro é a identidade digital que vem por aí. Nós temos agora algumas empresas, mas até o próprio governo do Brasil já está indo. A gente tem aquele gov.br que a gente usa para vários serviços. Esse já é um protótipo, é um primeiro passo para a gente pensar numa solução justamente para evitar que essas fraudes continuem. Até lá, temos que nos cuidar nessa higiene aí, nesse cuidado mesmo com as nossas senhas, nossos
nossos e-mails, tudo isso é bem importante. Pois é, Christian, porque a gente sabe, né, que assim, é cômodo para todo mundo resolver as coisas na palma da mão, num simples clique. É muito fácil você ter o aplicativo do banco e resolver as coisas mesmo do que enfrentar uma fila, por exemplo. Mas é preciso ficar atento a esses mínimos detalhes, né? De fato, e mínimos detalhes é o que separam de você de ter uma vida normal ou cair num golpe, ter a sua identidade roubada, né? Ter que passar horas e horas tentando resolver e provar que você é você mesmo. Então, muito cuidado, olhem com segurança, escolham serviços com que você confia de certa forma. Isso tudo é muito importante para que a gente não caia mais nesses golpes, nessas fraudes. E sempre desconfiar, né, Christian? Nunca fazer uma transferência de imediato, nunca clicar naquele link, porque a gente vê muito, né, aquelas mensagens assim, quer receber 10 mil, trabalhar 4 horas por dia, isso aí tá na cara que é um golpe, né? Agora você imagina, a pessoa acaba clicando no link, gera um certo interesse, então é preciso tomar certos cuidados, né, para evitar esse tipo de situação. Justamente, né? Tem que tomar muito cuidado para revisar se aquele link é do local certo. De preferência, não toquem no link que chega para vocês, particularmente de uma pessoa que você desconhece ou de um serviço que você desconhece, né? Isso já é um ponto. O segundo ponto que a gente tem que olhar é que ter cuidado mesmo, porque às vezes é uma mudança de uma palavrinha, de uma letrinha, de uma situação, e aí você caiu no golpe. Mas se tomar todos os cuidados, eu acho que dá para levar uma vida normal, né? De fato, agora na realidade a nossa vida é digital, né? Não tem como não ser digital. Mas a verdade é que mesmo que você não tenha aplicativos, você também de alguma forma está sujeito a essa situação. Olha a questão do FGTS. Abriram as nossas contas sem a gente necessariamente saber. Quem não tinha, abriu. E também podia estar sujeito a essa questão. Então, a verdade é, melhor ser prevenido, cuidar, tomar todos os cuidados necessários, do que dizer, não, vou ficar um eremita fora, né? Eu acho que essa nem é mais uma opção nos dias de hoje, né? Tá ótimo, Christian. Te agradeço mais uma vez pela participação.